Bom, pessoal, vamos para a última aula de eletrodinâmica. Dessa vez, estudaremos duas maneiras de associar capacitores em circuitos elétricos, tal como os resistores, os geradores e os receptores. Os capacitores também podem ser associados em série e em paralelo. Nessas associações, denomina-se capacitor equivalente aquele que, eletrizado com a mesma carga que a da associação, suporta entre seus terminais a mesma diferença de potencial. Analogamente aos exemplos dados, numa associação de resistores, podíamos encontrar o resistor equivalente. Numa associação de geradores, o gerador equivalente. Para receptores, o receptor equivalente. Estamos aqui seguindo a mesma linha de raciocínio. O capacitor equivalente é aquele que consegue desempenhar o mesmo papel no circuito elétrico que os capacitores individuais. A primeira maneira que estudaremos de associar capacitores em circuitos elétricos é a associação em série. Dizemos que dois ou mais capacitores estão associados em série quando entre eles não há nó. Não existe ponto de divisão de corrente. Para que você possa entender isso bem direitinho, considere um circuito elétrico com 3 capacitores de capacitância C1, C2 e C3. Considere também uma chave inicialmente aberta para que possamos estudar o circuito passo a passo e um gerador ideal qualquer de tensão elétrica U. Note que temos os 3 capacitores associados e temos aqui uma chave. Ao fecharmos essa chave, o que esperamos que aconteça? Veja só, fechando essa chave, estabelecemos esta diferença de potencial U ao longo do circuito. Temos aqui um polo positivo e um polo negativo. Um polo de maior potencial, um polo de menor potencial. Note, o polo positivo está conectado à placa esquerda do capacitor de capacitância C1, enquanto que o polo negativo do gerador está conectado à placa direita do capacitor de capacitância C3. Lembre-se também que cada placa dessas, inicialmente, estão em equilíbrio elétrico, estão neutras. Isto quer dizer, por exemplo, que na placa esquerda do capacitor de capacitância C1, temos um equilíbrio de cargas positivas com cargas negativas, um equilíbrio numérico. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Porém, ligada à chave, as cargas negativas que aqui estão serão atraídas em direção ao polo positivo do gerador. Ora, se as cargas negativas estão abandonando esta placa, quer dizer então que essa placa ficará positivamente carregada, com uma carga que chamaremos, por enquanto, de mais Q. Note que, ao passar pelo gerador, essas cargas negativas serão repelidas pelo polo negativo do gerador e serão enviadas até a placa direita do capacitor de capacitância C3. Ora,
esta placa está inicialmente em equilíbrio também. O número de cargas positivas é semelhante ao número de cargas negativas. Porém, ao receber mais cargas negativas, teremos então que essa placa ficará negativamente carregada com uma carga menos Q. Note que essa carga é igual em módulo à carga encontrada na placa esquerda do capacitor de capacitância C1. Bem fácil de perceber. Essa é a situação inicial. Mas o que acontece com as outras placas? Como é que podemos pensar nas outras placas nesse circuito elétrico? Veja, imagine a placa esquerda do capacitor de capacitância C3. Inicialmente temos nela um equilíbrio de cargas. O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. E aqui, logo ao lado, nós temos uma placa que tem excesso de cargas negativas. Isso se parece muito com um problema que trabalhávamos lá na eletrostática. Temos, por exemplo, um bastão carregado com cargas negativas, e este bastão se aproxima de um corpo inicialmente neutro. Veja, por indução, o que é que vai acontecer aqui? As cargas negativas deste corpo inicialmente neutras serão repelidas pelo bastão. Lembre-se, pela lei de Coulomb, a força elétrica é uma força de ação à distância. Carga negativa com carga negativa, temos então uma repulsão. As cargas negativas serão enviadas para a região à esquerda do corpo e à direita teremos um excesso de cargas positivas. É praticamente isso que está acontecendo nessa situação com as placas do nosso capacitor. Note, aqui temos uma placa negativa, ela vai repelir as cargas negativas que estão na outra placa, e essas cargas negativas, veja só, serão mandadas para a outra placa, a placa do capacitor de capacitância C2, que ao receber cargas negativas, logicamente, ficará negativamente carregada. Essa placa está perdendo cargas negativas por repulsão com essa placa. Portanto, ela ficará positivamente carregada, sempre com a carga de mesmo módulo. Estamos trabalhando aqui, por exemplo, com apenas uma carga negativa. Então, veja que a transferência é de uma carga para cada situação que estamos trabalhando aqui. Pela mesma lógica, veja que essa placa vai repelir cargas negativas dessa placa para a placa de C1. Esta placa que está perdendo cargas negativas ficará positiva. E esta que está recebendo cargas negativas, logicamente, ficará negativa. Então, note o esquema final. Perceba que temos uma ordem praticamente obedecida aqui. A placa positiva de uma está conectada com a placa negativa do outro capacitor. Placa positiva, placa negativa. Temos uma ordem nesse sistema. E essa é uma conclusão bem legal que podemos tirar aqui. Quando dois ou mais capacitores estão ligados em série, a armadura negativa de um capacitor está ligada diretamente à armadura positiva do outro. Ótimo! E isso vai se manter até que tenhamos aqui o equilíbrio eletrostático entre esses capacitores. Os capacitores foram carregados
plenamente, não temos mais corrente elétrica e aqui temos os capacitores carregados, bem bonitinhos. Outra conclusão a ser tirada sobre a associação de capacitores em série diz respeito à carga elétrica de cada capacitor. Como vimos agora há pouco, temos aqui o mesmo módulo de carga elétrica para cada placa dos capacitores associados em série. Portanto, a carga de C3 é Q, a carga de C2 também é Q e a carga de C1 também é Q. Conclusão: na associação em série, todos os capacitores apresentam a mesma carga elétrica Q. Dizemos que Q é constante para todos os capacitores. Outro pensamento que podemos desenvolver diz respeito aos potenciais elétricos dessa associação. Veja, temos aqui uma diferença de potencial entre os pontos A e B, a que chamamos de U1. Temos uma DDP entre B e C, que chamamos de U2. E entre os pontos C e D, temos uma diferença de potencial U3. Perceba que todos esses pontos foram determinados entre A e D, ou seja, a diferença de potencial do ponto A ao ponto D, também chamada de U, pois é a DDP estabelecida pelo gerador, vai ser a mesma coisa que U1 mais U2 mais U3. Temos aqui, então, a terceira conclusão para capacitores em série. Nessas associações, a DDP aplicada à associação é a soma das DDPs dos capacitores associados. Como tivemos 3 capacitores em nosso exemplo, somaríamos o 1 mais o 2 mais o 3. Porém, esta é uma expressão que pode ser generalizada para qualquer que seja o número de capacitores associados. Para N capacitores, somaríamos aqui até a enésima diferença de potencial, até a enésima tensão elétrica. A última conclusão diz respeito ao capacitor equivalente. E se quisermos substituir os 3 capacitores de nosso exemplo por um só, como podemos fazer para encontrar uma capacitância equivalente entre os capacitores de capacitância C1, C2 e C3? É um raciocínio muito simples. Partiremos da conclusão sobre as DDPs, sobre as tensões elétricas. Lembre-se, aprendemos que capacitância é a mesma coisa que a razão entre a carga e a DDP. Temos, então, fazendo meios pelos extremos, que esta tensão elétrica é a mesma coisa que a carga dividida pela capacitância. Faremos isso para cada termo desta expressão. Aqui temos a DDP total. Portanto, temos uma carga elétrica aqui, que, lembrando, é a mesma para todos os capacitores, e dividimos isso pela capacitância total. Essa capacitância total chamaremos de capacitância equivalente.
A DDP número 1 vai ser a mesma coisa que a carga dividida por C1. Veja, a carga é sempre a mesma. É uma conclusão que tivemos para a associação em série. Para o 2, nós temos Q dividido por C2 e para o 3, nós temos Q dividido por C3. Vamos lá. Como temos a mesma carga elétrica em todos os termos, podemos tirá-la da jogada. O que nos resta é que 1 sobre a capacitância equivalente vai ser a mesma coisa que 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Muito legal! Encontramos a nossa quarta conclusão. Numa associação em série, o inverso da capacitância equivalente corresponde à soma entre os inversos das capacitâncias individuais dos capacitores. Aqui, trabalhamos com 3 capacitâncias, pois tínhamos 3 capacitores, mas poderíamos trabalhar com qualquer quantidade que você possa imaginar. Algo muito bacana é que o formato dessa expressão se parece muito com o cálculo da resistência equivalente para resistores em paralelo. Então, muito cuidado para não se confundir. Aqui nós teríamos cálculo de uma resistência equivalente para resistores em paralelo e aqui acabamos de determinar o cálculo para capacitores em série. Muito cuidado para não confundir os instrumentos elétricos utilizados nos circuitos elétricos. Cabe aqui uma dica muito boa. Há uma maneira bem mais simples para calcularmos a capacitância equivalente entre 2 capacitores associados em série. Veja, temos aqui 2 capacitores associados em série. Pela definição, a capacitância equivalente, o seu inverso, será determinado pela soma dos inversos dessas capacitâncias individuais. No caso aqui, temos C1 e C2. Simplesmente assim. Vamos lá. 1 sobre a capacitância equivalente vai ser a mesma coisa que temos aqui denominadores desconhecidos e para encontrar o MMC entre esses denominadores, podemos multiplicá-los. Temos aqui C1 vezes C2. C1 vezes C2 dividido por C1, você corta C1 com C1. Resta o C2, não é mesmo? Então, aqui temos mais C2, muito bem. Pegamos esse denominador, dividimos aqui por esse, Cortamos C2 com C2, resta C1. C1 vezes 1 é a mesma coisa que C1. Muito bem. Fazemos agora meios pelos extremos para que possamos isolar essa nossa capacitância equivalente. Podemos colocar aqui isso entre parênteses, para poder brincar com essa operação. Encontramos que a capacitância equivalente vai ser a mesma coisa que C1 vezes C2 e dividimos isso por C1 mais C2. Portanto, quando temos 2 capacitores associados em série e somente em série, podemos utilizar esta expressão, que é a regra do produto pela soma adaptada aos capacitores. A capacitância equivalente de 2 capacitores associados em série é a mesma coisa que a capacitância do primeiro multiplicada pela capacitância do segundo,
dividimos tudo isso pela soma entre essas duas capacitâncias. Ótimo! Existe também uma outra dica muito boa para calcularmos a capacitância equivalente entre um número qualquer de capacitores que possuam a mesma capacitância elétrica. Veja, temos aqui, mais uma vez, 3 capacitores associados em série, não temos nenhum nó, nenhum ponto de divisão de corrente e percebemos que a capacitância de cada um é igual às demais. Como é que calcularíamos a capacitância equivalente desses 3 capacitores? Pela definição, o inverso da capacitância equivalente vai ser a mesma coisa que o inverso da primeira capacitância, que seria C, mais o inverso da segunda capacitância, que também seria C, mais o inverso da terceira capacitância, que também é C. Veja, do lado direito da equação, temos 3 frações de mesmo denominador. O que fazemos é repetir esse denominador e somar os numeradores. 1 mais 1 é igual a 3. Veja, meios pelos extremos e temos que a capacitância equivalente é a mesma coisa que a capacitância original dividida por 3. A capacitância original de cada capacitor dividida por 3. Note que, se tivéssemos 4 capacitores em série com a mesma capacitância, esse 3 seria substituído por 4, ou por 5, por 6, por 7, a depender do número de capacitores associados em série. Portanto, de forma geral, dizemos que a capacitância equivalente vai ser a mesma coisa que a capacitância de um só capacitor dividida pelo número de capacitores associados em série que tenham, logicamente, a mesma capacitância. O legal dessa expressão é que ela denuncia para a gente que numa associação de capacitores em série, quanto maior o número de capacitores associados, menor será a capacitância equivalente. Por outro lado, quanto menos capacitores temos associados, temos uma capacitância equivalente maior. É interessante conhecer essas relações. Muito bem, vamos agora para uma questão sobre a associação de capacitores em série. Um cosmonauta russo estava a bordo da Estação Espacial Mir quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que 2 capacitores de rádio de 3 microfarads e 7 microfarads ligados em série estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpria a mesma função. Qual foi a capacitância medida em microfarads do capacitor utilizado pelo cosmonauta? Pessoal, veja bem como essa questão é simples. Temos aqui 2 capacitores que queimaram. Preciso substituir esses 2 capacitores por um único capacitor que desempenhe a mesma função. Eu quero saber, então, qual é o capacitor equivalente. Eu preciso descobrir, então, a capacitância equivalente. Como temos 2 capacitores em série, podemos aplicar a regra do produto pela soma. Podemos dizer que C1 é a mesma coisa que 3 microfarads. Eu vou colocar somente 3, sabendo que, no final, eu tenho a medida em microfarads, né? Vamos lá. 3 vezes 7
e dividimos isso por 3 mais 7. 3 vezes 7, 21. 3 mais 7 temos 10. 21 dividido por 10, temos uma capacitância equivalente de 2,1 microfarads. Com certeza, a nossa resposta é letra C, de cirrose. Muito bem. Vamos agora para a outra modalidade de associação de capacitores. Estamos falando da associação em paralelo. Dizemos que dois ou mais capacitores estão associados em paralelo quando seus terminais estão ligados aos mesmos nós. É muito comum, e você vai perceber isso durante o exemplo que daremos daqui a pouquinho, que durante os processos de carga ou descarga, nós consigamos identificar os pontos em que a corrente elétrica se une ou se separa, ou seja, os nós. Considere, assim como no exemplo sobre a associação de capacitores em série, que temos um circuito elétrico com 3 capacitores de capacitâncias C1, C2 e C3. Temos também uma chave inicialmente aberta e um gerador ideal qualquer. Perceba que aqui já temos uma configuração distinta em relação à associação de capacitores em série. Note que temos a chave aberta, temos aqui os polos positivo e negativo do gerador de tensão nominal U e temos os 3 capacitores de capacitâncias C1, C2 e C3. Quando fechamos essa chave, o que percebemos é que este polo positivo atrairá as cargas negativas de cada uma das placas esquerdas desses capacitores. Portanto, teremos uma carga negativa de C1, que virá para cá, uma carga negativa de C2 e uma carga negativa de C3. O importante é que você perceba que essas cargas não são iguais, pois aqui temos capacitâncias diferentes, beleza? Então aqui temos uma carga Q1, uma carga Q2 e uma carga Q3. Note que essas cargas se encontrarão nesse ponto. Temos aqui um nó, e é esse nó que caracteriza a associação em paralelo. Lembre-se que na associação em série não havia nó algum. Essas 3 cargas, então, vão se unir, vão passar pelo gerador e aqui teremos uma repulsão dessas cargas com o polo negativo do gerador. Essas cargas, então, encontrarão esse nó e serão distribuídas aqui para cada capacitor. Veja, então, que esta armadura ficará negativa, essa armadura ficará negativa e esta também. Esta ficará positiva, pois ela tem aqui uma perda de cargas negativas. Essa também, pela mesma razão, e essa também por razão semelhante. Esse seria o esquema final. Veja, representamos aqui de verde a carga negativa que sai do capacitor C1. Veja que aqui nós temos uma eletrização desta placa com uma carga mais Q1. Afinal, estamos perdendo cargas negativas nessa placa que estava inicialmente neutra. Veja que, para o capacitor de capacitância C2, temos um processo semelhante. Temos uma carga Q2 que está saindo desta placa à esquerda e essa placa fica carregada com mais Q2. E aqui, para o capacitor de capacitância C3, temos aqui uma carga negativa, Q3, que está indo embora. Então aqui essa placa fica positivamente carregada
com uma carga mais Q3. Essas cargas se encontram no ponto A e vemos aqui o movimento dessas cargas até o gerador. Depois aqui essas cargas são repelidas pelo polo negativo do gerador e aqui nós temos a divisão dessas cargas para os seus respectivos capacitores. E aí nós temos isso durante toda a carga desses capacitores. Quando eles estão plenamente carregados, essas correntes são exterminadas, né? Não as encontramos mais em nosso circuito elétrico. A primeira conclusão a ser tirada é bastante simples e diz respeito à diferença de potencial. Note que todos os capacitores estão entre os pontos A e B, e a diferença de potencial entre esses pontos é a mesma diferença de potencial aplicada pelos polos do gerador. Veja que temos uma conexão entre os polos e esses pontos através de fios ideais. Portanto, numa associação em paralelo de capacitores, os capacitores possuem a mesma diferença de potencial. U é constante. A segunda conclusão diz respeito às cargas elétricas desses capacitores. Veja, nós tivemos, no exemplo dado, uma carga Q1, uma carga Q2 e uma carga Q3. Vamos olhar para o nó A. Pela primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, as correntes que entram devem ser iguais às correntes que saem de um nó. Só que essas correntes dizem respeito ao movimento ordenado de cargas elétricas. Portanto, as cargas que estão chegando, Q1 mais Q2 mais Q3, devem se igualar à carga que está saindo, que nesse caso é justamente esse somatório, e podemos representá-lo simplesmente pela carga total. Então, numa associação em paralelo de capacitores, a carga elétrica total que vai ao gerador é a soma das cargas elétricas parciais. Isso porque tivemos 3 capacitores, mas poderíamos adaptar essa expressão para qualquer número de capacitores que você possa imaginar em paralelo. E se quisermos substituir os 3 capacitores de nosso exemplo por somente um capacitor equivalente? Essa é uma tarefa simples. Veja, nós sabemos que a carga total é a mesma coisa que a carga 1 mais a carga 2 mais a carga 3. Nós aprendemos que a capacitância é a mesma coisa que a carga dividida pela tensão elétrica. Portanto, a carga é a mesma coisa que a capacitância multiplicada pela tensão elétrica. Veja como ficamos. A carga total vai me dar a capacitância equivalente multiplicada pela tensão elétrica, que é a mesma para todos os capacitores associados. Veja, Q1 vai ser a mesma coisa que C1 vezes U, Q2 vai ser a mesma coisa que C2 vezes U, e Q3 vai ser a mesma coisa que C3 vezes U. Podemos eliminar esse termo que é constante para todos. A capacitância equivalente vai ser a mesma coisa que C1 mais C2 mais C3. Quer dizer, então, que, numa associação em paralelo, a capacitância equivalente corresponde à soma das capacitâncias individuais. Veja que, comparando, esse era o mesmo método para o cálculo da resistência equivalente de uma associação não em paralelo, mas sim de uma associação de resistores em série, né? E aqui nós temos
capacitores em paralelo. Muito cuidado para não confundir, beleza? Para vários capacitores, teríamos essa expressão geral. Somaríamos as capacitâncias até chegar no enésimo termo. Veja que isso é interessante porque, na associação em paralelo de capacitores, nós estamos aumentando a capacitância equivalente à medida em que adicionamos mais capacitores. Na associação em série, não. Quanto mais capacitores, pelo que vimos, menor será a capacitância equivalente da associação. Vamos agora para a última questão. Na figura abaixo é representada uma associação de capacitores, inclusive uma associação em paralelo, pelo que podemos perceber. Temos aqui 3 capacitores, cada um com sua capacitância, e temos também uma DDP de 100 volts, sendo que a carga total armazenada em coulomb, calcule que queremos saber qual é a carga deste circuito. Vamos lá. Pelo que aprendemos, a carga vai ser a mesma coisa que a capacitância equivalente multiplicada pela tensão desta associação. Veja que essa tensão, de acordo com a própria figura, é de 100 volts. E a associação em paralelo, nós temos que esse é um fator comum a todos os capacitores, não é mesmo? Precisamos agora da capacitância equivalente. E não é nenhuma missão complicada calculá-la. Afinal, aprendemos agora há pouco que numa associação em paralelo, para encontrar a capacitância equivalente, precisamos somente somar as capacitâncias individuais. Vamos dizer que C1 é o capacitor mais acima. Temos lá 6 microfarads. C2 vai ser o do meio, com 2. E aqui nós temos C3 com 4 microfarads. 6 com 2, 8. 8 com 4 temos 12 microfarads. Veja que esse micro é a mesma coisa que 10 a menos 6. Então, aqui temos 12 vezes 10 a menos 6 farads. Estamos trabalhando no SI. 12 vezes 10 a menos 6. Podemos interpretar, sem problema, este 100 como 10 ao quadrado. Podemos agora repetir a base 10 e somar esses expoentes. Temos aqui menos 6 mais 2, temos menos 4. Então, a carga total é de 12 vezes 10 a menos 4 coulombs. Veja também o seguinte, podemos colocar isso em notação científica. 1,2 vezes 10A. Quando reduzimos o número, aumentamos 1 no expoente. Teríamos aqui 1,2 vezes 10 a menos 3 coulombs. Esta seria a carga total do nosso sistema. Pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. Chegamos ao fim da eletrodinâmica. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Compartilha esse vídeo, compartilha essa playlist. Deixa um gostei, se inscreve no canal e até a próxima!